A Libertadores sempre foi conhecida como o torneio mais difícil do mundo. Viagens longas, altitude, pressão e confrontos imprevisíveis. Mas em 2026, muita gente começou a fazer uma pergunta diferente. Será essa a Libertadores mais fácil dos últimos anos? A edição de 2026 reúne os principais clubes de toda a América do Sul, mas deixa fora nomes importantes, como River Plate da Argentina e Olímpia do Paraguai. É mais uma vez a principal competição do continente, mas com uma característica que chama a atenção. A concentração de forças parece diferente, e talvez isso mude completamente o nível do torneio. O Brasil, assim como nos últimos anos, chega mais forte do que nunca. 6 clubes estão na fase de grupos: Flamengo, o atual campeão, Palmeiras, o atual vice-campeão, Fluminense, Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro e Mirassol, a grande surpresa. Todos, claro, já estão na fase de grupos. E mais do que quantidade, é a qualidade dos times que impressiona. Alguns desses elencos estão entre os mais valiosos do continente. Enquanto isso, outros países parecem chegar mais frágeis. Na Argentina, por exemplo, temos Boca Juniors, Lanús, Rosário Central. Esses ainda são tradicionais, porém, vivem momentos menos dominantes, e isso pesa numa competição como a Libertadores. Quer ver como os números reforçam essa percepção? Em alguns grupos da Libertadores, o maior valor de mercado está concentrado em clubes brasileiros. Times como o Cruzeiro lideram grupos com elencos avaliados em mais de 100 milhões de euros. Até clubes como o Corinthians, que tem uma dívida astronômica, aparecem com valores bem superiores aos rivais diretos. E isso nunca foi tão evidente como neste ano. Mas a Libertadores nunca foi só técnica. Existe um fator que sempre equilibrou o torneio: o contexto. Altitude, viagens, pressão, e isso, claro, ainda está presente. Por exemplo, alguns clubes brasileiros terão que enfrentar quase 10 mil quilômetros de viagem na fase de grupos. Ou seja, não vai ser tão simples assim. Além disso, sempre existem surpresas. Times como o Always Ready da Bolívia, Independiente del Valle do Equador e Libertad do Paraguai podem não ter o mesmo investimento dos brasileiros, longe disso, mas costumam dar um trabalho na competição. E é claro que na Libertadores, tudo isso faz muita diferença. Mas então, a Libertadores de 2026 está mesmo mais fácil ou apenas mais previsível? Porque existe uma diferença entre eles. Se os favoritos são claros, isso não significa que o caminho será fácil. Em outras edições, o equilíbrio foi grande. Clubes argentinos já dominaram a Libertadores, inclusive os clubes uruguaios também tiveram a sua fase. Agora, são os brasileiros que estão dividindo o protagonismo. Desde 2019, quando a Libertadores começou a ser jogada em final única, sempre o título foi para o Brasil. Portanto, a sensação é diferente. O Brasil chega com vantagem técnica, financeira e estrutural, e isso pode ser determinante na caminhada para o título. Mas existe um detalhe que pode mudar tudo: a pressão. Quando um time entra como favorito absoluto, que são os casos de Palmeiras e Flamengo, qualquer erro custa caro. E na Libertadores, um erro, por mais básico que seja ele, pode acabar em eliminação. Então, talvez a pergunta certa não seja: essa é a Libertadores mais fácil? Mas sim, quem vai lidar melhor com o favoritismo? Porque, no papel, alguns times parecem muito acima dos outros, mas dentro de campo, a história pode ser completamente diferente. E você? Acha que essa é a Libertadores mais fácil dos últimos anos? Ou ainda é o torneio mais imprevisível do mundo? Antes de começar a falar da Libertadores, deixe o seu like e se inscreva no canal para ter acesso a mais vídeos como esse.